Ok, galera, um grande abraço a você, um grande abraço a quem está curtindo o canal Rádio Maceió, o canal dos esportes. E a gente hoje destacando informações do nosso futebol, destacando hoje o Centro Esportivo Alagoano, que continua na estaca zero. É isso mesmo, na estaca zero, pois o remédio jurídico aí, na qual buscou o atual presidente do Conselho Deliberativo do CSA, infelizmente não surtiu efeito. E a equipe vai sofrer para iniciar essa pré-temporada 2026, regularizar salários, entre outras coisas. Mas tudo isso e muito mais daqui a pouquinho dentro dessa nossa programação esportiva. Sobe a vinheta! De volta assim dentro dessa nossa programação esportiva, o nosso canal dos esportes, o canal Rádio Maceió. E a gente já pede aí, deixa seu like, né, comenta muito aí a nossa programação e também, claro, consequentemente, ativa o sininho para que você possa ficar muito bem informado com as questões do nosso futebol, principalmente dos bastidores. Por falar em bastidor, né, estamos acompanhando toda essa movimentação referente ao Conselho Deliberativo do CSA. E, infelizmente, mais uma vez aí numa tentativa, né, do próprio presidente Clauverney, ele presidente do Conselho Deliberativo do CSA, através do remédio jurídico, não conseguiu êxito, pois o cartório negou, né, e a decisão da juíza lá, claro, proferiu aí em favor do cartório em relação aí ao estatuto, o que reza o estatuto do Centro Esportivo Alagoano. E agora, depois de toda essa confusão, volta ao CSA a estaca zero. Infelizmente, já está fechando aí mais uma folha, né, de salarial, direitos de imagem, os funcionários também vão sofrer muito com isso, principalmente os funcionários, os assalariados do Centro Esportivo Alagoano, e a gente infelizmente se depara com a situação na qual o CSA, por parte do seu Conselho Deliberativo, algumas peças que tentaram aí, né, denigrir a imagem da ex-presidente que renunciou, né, e vem comprovando aí através de documentações, comprovando de tudo que está acontecendo, e a gente está vendo aí na atualidade o que o CSA está sofrendo em relação a toda essa situação ocasionada por esses conselheiros. Tá aí agora o CSA aí prestes, batendo na porta já uma temporada 2026, né? A equipe tem alguns jogadores que tem que pagar o salário, né? Tem que pagar os salários dos jogadores, porque alguns jogadores eles foram transferidos, como Cachoeira, o Enzo, entre outros jogadores. Foi feita aí também algumas rescisões contratuais, mas ficaram jogadores aí também no CSA. Então, ou seja, jogadores que têm contrato até janeiro, até fevereiro, ou seja, isso é mais uma confa que o CSA vai ter que resolver, principalmente este atual presidente do Conselho Deliberativo do CSA, o senhor Clauverney, porque, claro, ele é o presidente do Conselho, então vai ter que responder por isso. Foi buscar aí o remédio jurídico, não conseguiu, né? Foi em desfavor a essa situação, vai ter que ter nova eleição, né? A equipe do CSA, ao voltar à estaca inicial, na qual tem aí como a presidente Miriam que renunciou, ou ter também essa própria ata sendo registrada aí pelo próprio presidente, para que possa o próprio Rodas assumir como vice-presidente, assumir, né, interinamente, quem sabe, ou até provisoriamente, até que se resolva toda essa situação também, referente também a patrocinadores, a pessoas que vão também ajudar o CSA, para que possa o CSA ficar forte para a temporada. Ou seja, fica toda essa dúvida, toda essa pulga atrás da orelha, principalmente dos funcionários e jogadores. Uma coisa muito na qual eu trouxe aqui, né, dentro da nossa programação, através da Rádio Jovem Pan News Alagoas, uma discussão lá junto no nosso programa Jogo Tático, foi justamente a respeito da chegada, né, do próprio o executivo de futebol, né, na qual trouxe aí o próprio presidente do Conselho Deliberativo. Aí eu lhe pergunto, trouxeram um cara para fazer com que toda essa movimentação, as rescisões contratuais, tudo fosse feito aí inicialmente por esse executivo, né? O Bonatelli. Mas, eu te digo, torcedor, a janela de transferência, ela se findou, se fechou. E como é que fica? Como é que ele fica, o próprio Carlos Bonatelli, para fazer essas rescisões contratuais? Por quê? Um jogador que tem um contrato até janeiro ou dezembro, e ele recebe seus 50, 30, 40 mil reais, ele vai querer fazer valer o seu contrato. E como é que fica esse jogador, como o próprio jogador e o próprio executivo, para fazer aí entrar de um consenso? Como é que fica isso aí? Né? Como é que fecha os números em relação ao CSA?
Não fecha, infelizmente. Foi mais um tiro no pé desse Conselho Deliberativo que tentou, e repito, um golpe contra a ex-presidente Miriam Monte. E agora tá aí o CSA. Além do rebaixamento, o CSA que tem aí um dinheiro travado com suas contas, não pode mexer, que é pouco ainda para as rescisões contratuais, colocar a folha em dia. Ou seja, olha que situação o Centro Esportivo Alagoano para essa temporada 2026. Então, vamos torcer que tudo isso passe e que o CSA volte a ser gigante, um dos gigantes aqui do futebol de Alagoas. Eu sou Júlio Tenório, trazendo informações, mais um boletim diário aqui do Centro Esportivo Alagoano. Curta, comente e se inscreva no nosso canal e, principalmente, ative o sininho para que você possa ficar muito bem informado com as questões do nosso futebol, principalmente dos bastidores do futebol. Vem com a gente!